Pessoal, na aula de hoje eu vou estar fazendo uma revisão de números inteiros, sobre a introdução mesmo dos números inteiros. Então, os números inteiros são aqueles números que são positivos, negativo e o zero. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra Z, com essa sombrinha aqui. Então, quando eu vejo essa letra aqui, eu estou representando os números, o conjunto dos números naturais. Esses números escritos na reta numérica fica o seguinte: nós sabemos que do zero até o infinito para a direita aqui, nós temos os números naturais. Já os números inteiros são os números naturais mais os números negativos. Então, eu posso dizer o seguinte, olha aqui. Então, aqui nós temos um número natural, certo? Do 0, 1, 2 até o infinito. Então, eu posso dizer... Esse aqui é os números naturais. E aqui o conjunto dos números inteiros. Então, eu posso dizer que os naturais estão dentro dos inteiros. Mas os inteiros não estão dentro dos naturais, não. Por quê? A parte negativa, ó, não contempla. Certo? Opostos ou simétricos. Então, trabalhando de opostos ou simétricos, é o seguinte: eles têm a mesma distância até o zero. Por exemplo, qual que é o oposto de 2? Qual que é o número do lado esquerdo aqui que tem a mesma distância que o 2 até o zero? O menos 2. Então, qual que é o oposto ao simétrico de 2? Menos 2. Qual que é o oposto de menos 4? Ou simétrico, qual dos números do lado oposto que tem a mesma distância até zero? A mesma distância é o número 4. Porque não existe distância negativa. Agora vamos aqui para o módulo ou simétrico, ou valor absoluto. O módulo ele é representado por essas duas barras na vertical. E o módulo nada mais é do que a distância de determinado número até zero. Então, quando a gente fala que a distância, a gente já pensou, então não existe distância negativa. Então, vamos pensar. Nós temos aqui, ó, o módulo de menos 2. Então, o que isso está querendo me dizer? Qual que é o valor absoluto deste número aqui, menos 2, até chegar na origem? Ou seja, qual que é a distância de menos 2, que está aqui na reta, até a origem? Qual que é a distância? 1, 2. Então, qual que é o módulo de menos 2? 2. Qual que é a distância de 2? Qual que é o módulo de 2? 2 também. Qual que é o módulo de menos 10? Ou seja, qual que é a distância de menos 10 até zero? O próprio 10. E assim sucessivamente. Vamos aqui em um exemplo. Usando números inteiros positivo ou negativo, indique 8 pontos perdidos em um torneio. Se eu perdi o ponto, é positivo ou negativo? Menos 8 é negativo, então menos 8. 6 andares abaixo do térreo. O térreo, ele é está no solo, então abaixo no subsolo já é negativo. Então é como se fosse o zero. Então 6 andares abaixo do térreo, então serão menos 6. Agora, um depósito de 550. Um depósito é um valor positivo, então mais 550. Uma temperatura de 42 graus acima de zero, mais 42. Certo? Número 2. Oposto, calcule. Letra A. O oposto de menos 3. A gente viu lá em cima. O que é o oposto? Qual que é o outro número que tem a mesma distância dele até zero? O oposto de menos 3 é o 3. Oposto de mais 25, menos 25. O módulo de menos 4, o próprio 4, que é a distância dele até a origem. Módulo de menos 8, o próprio 8. Módulo de mais 5, o próprio 5. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula nós iremos falar de operações usando números inteiros.